Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aqui no nosso quadro, o seu advogado, vamos falar sobre o direito das crianças com aquele que é o nosso professor aqui do direito, o nosso querido Irlan Melo. Professor Irlan. Obrigado. Posso falar assim hoje, não posso? Tem nos ensinado tanto, então por que não ainda falar? mais falar num tema assim que eu gosto de falar, né? Que é sobre o direito das crianças, sobre as crianças, E né? você tem toda a legitimidade. Tem o know-how para falar sobre isso, não é verdade? Esse é o Irlan. Irlan, dentro da declaração aí dos direitos da criança, Sim. Você poderia falar para a gente assim, alguns dos direitos delas que são mencionados? Então, é importante, Serginho, que nós vamos falar, por exemplo, sobre a Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Essa declaração ela foi firmada em 1959 e, na verdade, ela é uma adaptação da Declaração Universal dos Direitos dos Homens. E ela traz algumas novidades, ou ela traz alguns direitos das crianças que são tão importantes e que a gente precisava assim, colocar em prática no nosso país. Por exemplo, direito à vida. Nós estamos vivendo uma situação onde algumas crianças estão perdendo a vida. Por quê? Porque estão, às vezes, no lugar errado, na hora errada, porque estão no meio de um tiroteio, mas estão ali por quê? Porque deveriam estar nas escolas. Nós estamos comemorando hoje o Dia dos Professores e as crianças deveriam estar na escola, mas às vezes estão nas ruas, estão trabalhando onde não deveriam trabalhar. Direito, por exemplo, de serem protegidas contra a violência doméstica. Quantas situações nós vemos de violência doméstica onde nós precisamos da intervenção do Estado para tomar essa criança, para proteger essa criança, para guardar essa criança de violências que são acontecidas no dia a dia, e faz parte da Declaração Universal dos Direitos das Crianças a proteção contra a violência doméstica. Outra coisa também importante é que a criança ela deve ser protegida na sua família e pela sociedade. A criança, como um ser em desenvolvimento, ela precisa de quê? Ela precisa de proteção. E onde que ela encontra proteção? Em primeiro lugar, na própria família e também na sociedade. Outra situação também que é muito importante é a questão da educação, direito à educação. Hoje em dia nós vemos situações onde as crianças até querem estudar, mas elas não têm condições de estudar, seja porque os pais colocam elas para trabalhar muito cedo, seja por falta de condições econômicas. Então, assim, é importante que, se formos destacar direito à vida, direito a ser protegido contra a violência doméstica, direito a ser cuidado no âmbito de uma família e ser protegido perante a sociedade e também, o mais importante, direito à educação. Agora, Irlan, ouvindo você falar aí, a gente tem aprendido sobre isso, eu quero te perguntar o seguinte: pela lei brasileira, quem é de fato considerado criança, né? E no Brasil, qual que é a principal lei que protege as crianças? Quem é criança e qual a principal lei? É uma excelente pergunta, Serginho. Por quê? Porque no Brasil nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estatuto, o ECA, ele foi criado em 1990. Ele é um avanço. Se você pegar o estatuto, você vai verificar que é uma das legislações mais avançadas que a gente tem na proteção da criança e do adolescente. E esse estatuto, o ECA, ele estabelece como criança a pessoa humana até 12 anos de idade. E entre 12 e 18 anos, a lei trata como adolescentes. E o estatuto, o objetivo dele é justamente a proteção, o cuidado com as crianças e os adolescentes brasileiros. Essa é a principal lei brasileira de defesa das crianças e dos adolescentes. E dentro do ECA, aí, por exemplo, quais são os principais direitos, né, da criança que estão previstas aí dentro desse estatuto? Legal, olha só, o estatuto, por exemplo, ele tem como inspiração, né, a Declaração Universal do Direito das Crianças. Então, primeiro, um dos seus principais objetivos é o direito à vida, o direito à saúde, o direito à liberdade, o direito, por exemplo, o respeito à dignidade
E também essas previsões desses direitos que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente também estão previstos na nossa Constituição, na Constituição da República, nos artigos 227 e 229. Então, é todo um objetivo da sociedade brasileira a proteção das crianças e dos adolescentes. Às vezes, Serginho, a gente vê, por exemplo, que as pessoas, elas pegam uma exceção e em cima da exceção elas fazem uma regra geral. Como assim? Por exemplo, uma criança e um adolescente envolvido num ato infracional. E aí, a partir daí, as pessoas dizem, olha, tem que reduzir a maioridade penal, porque você está vendo que as crianças, elas agem dessa forma porque elas não têm leis, não têm impedimentos, mas o Estatuto tem regras para isso. A questão do Brasil é as leis aplicáveis ou não. A lei que pega e a lei que não pega, a lei que funciona e a lei que não funciona. Então, é isso que a gente precisa fazer valer o Estatuto, para que, uma vez tratando criança como criança e adolescente como adolescente, eles possam se tornar adultos sadios e adultos preparados para essa nossa sociedade. Você falou aí sobre a questão da proteção. Sim. Uma criança que, por exemplo, venha a ser abandonada aí pelos pais, e a gente vê isso comumente aí nos dias atuais, a mídia relata muito sobre isso, ela tem o direito, vamos dizer, é resguardado ela esse direito de ser adotada? Excelente pergunta. Com certeza sim, ela tem o direito de ser adotada. Uma criança ou uma adolescente que é abandonada pelos pais, ou ela está vivendo numa situação de risco, à sua vida, à sua integridade física, crianças muitas vezes que são colocadas de lado para que tenham que trabalhar para sustentar a própria casa. E aí nós temos as funções, por exemplo, dos conselhos tutelares que velam pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e podem proteger essa criança. Essa criança, uma vez colocada num abrigo, há um processo de destituição do poder familiar, ou seja, essa criança tem um pai e uma mãe, ou vamos imaginar, tem uma mãe. Precisa se destituir esse poder familiar e a criança ou adolescente, ela fica apta para entrar no processo de adoção. E a partir daí sim, ela tem o direito de ser adotada, colocada numa família, e essa família vai zelar pelo seu crescimento intelectual, pela sua educação, pela sua saúde e pela sua integridade. Agora, como você está aqui, a gente tem que, e o tem como um professor, nós vamos te dar aquele aperto agora. Pois não. Uma questão polêmica, meu doutor Irlan Mello. Eu queria falar sobre a questão do trabalho infantil. Certo. A criança, ela pode trabalhar, ela tem um direito a trabalhar ou não? Então, essa é uma boa pergunta, por quê? Porque nós temos, por exemplo, a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que ela proíbe jovens, ou seja, crianças e adolescentes até os 16 anos de trabalhar. Agora, existem exceções. Quais são as exceções? A partir dos 14 anos, na condição de aprendiz. Então, por exemplo, você pode contratar na sua empresa, em qualquer tipo de empresa, você pode contratar jovens aprendizes a partir dos 14 anos. Ou você pode contratar um adolescente a partir dos 16 anos. Fora dessa condição, a lei proíbe. E nessa situação, o que pode acontecer com uma empresa que contrata um adolescente ou um jovem menor de 16 anos? Ela pode ser multada, as multas são pesadas. Por quê? Porque lugar de criança é na escola. Se não é por tempo integral, o restante do tempo ela pode estar, por exemplo, fazendo um curso profissionalizante, ela pode estar sendo um jovem aprendiz. Quantas situações nós vemos, por exemplo, de empresas familiares, onde o pai já leva o filho desde cedo, mas aquilo ali não é uma obrigação, ele fica ali durante um certo tempo, não é o dia todo. Então assim, quando se utiliza o trabalho para a aprendizagem é uma coisa, mas como aquilo é uma obrigação, 8 horas por dia e tudo, a lei veda para menores de 16 anos. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com carteira assinada com 15 anos de idade. Olha só. E já ia com meu pai trabalhar aos finais de semana, meu pai trabalhava com feira livre, eu ia trabalhar com ele nos finais de semana. Sábado e domingo estava eu lá trabalhando com ele lá. E não fez mal, fez? Fez não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Me trouxe, foram grandes benefícios aí.
Doutor Irlan, chegam algumas participações aqui. Tem uma aqui que eu vou deixar para o final, porque está meio fora do tema aqui, mas nós vamos caminhar aqui. Agora, eu queria saber do senhor o que é abandono material e afetivo. Olha, Serginho, veja bem, existem, vou usar uma expressão aqui interessante, existem muitos órfãos de pais vivos. O que significa isso? Significa que muitas vezes o casal se separa e o marido, o ex-marido, mas não é ex-pai, e a ex-mulher, que também não é ex-mãe, abandonam o filho, às vezes de forma material, não provendo o sustento, ou seja, não fornecendo os alimentos necessários, e às vezes de forma afetiva. Como assim? Não participando da vida desse filho e dessa filha. Existe, por exemplo, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, onde um pai foi condenado a pagar R$200 mil ao filho por abandono afetivo, por ele ter sempre pago a pensão, mas ter deixado o filho de lado. E o filho, ao completar a maioridade, ele ingressou com a ação dizendo que ele é um adulto hoje desajustado porque ele não teve a figura do pai presente. Fato é que nós que conhecemos a palavra de Deus, e a Bíblia diz que nós devemos instruir o nosso filho, instruir o menino, a criança, no caminho que ela deve andar, para que quando ela envelhecer, ela não se desviar dele. Então isso serve para tudo em todas as áreas da nossa vida. A gente não pode abandonar. Deu errado o relacionamento, mas o filho continua. Então você precisa ter contato com seu filho, você precisa que ele tenha em você um espelho, um modelo, e não aconteça o abandono afetivo. O abandono afetivo acontece quando o pai ou a mãe, ela deixa de cuidar do campo emocional do filho ou da filha. Ela abandona, ela deixa de lado, ela vai viver a sua vida como se nunca tivesse um filho. E nós sabemos as consequências trágicas que causa para uma criança que é criada sem o amor de um pai e sem o amor de uma mãe. E principalmente no campo dos pais, nós vemos, Serginho, por exemplo, que os filhos veem em nós a figura de Deus. Eles enxergam o nosso pai através do pai físico. Então é muito importante que o pai ele seja um exemplo para o seu filho. Outra situação também de abandono afetivo, Serginho, que você já deve ter percebido nos aconselhamentos, que muitas vezes a menina ela não tem uma figura paterna. Então a gente vê, por exemplo, meninas de 12, 13 anos já grávidas. Sim. Por quê? Porque não tiveram um acompanhamento paterno, não tiveram uma referência de homem, de pai, e aí quando vão para o mundo, aparece uma pessoa e essa pessoa leva ela na lábia e ponto final. Apresenta um diferencial daquilo que ela não tinha em casa. Não teve em casa, aí já é o suficiente para estar lá. Porque ela tem aquele ideal, vamos dizer assim, mítico na sua vida, da figura, por exemplo, paterna, de Isso. proteção, de cuidado. Aí um outro que chega, olha, gatinha, lindinha, levou porque o pai nunca elogiou, o pai nunca abraçou, não tem essa condição. E é nossa responsabilidade. Sobre essa questão aí dessa afetividade, doutor Irlan, assim como na questão alimentícia, há punições, vamos dizer, penalidades para esse lado afetivo também, como esse caso aí que você falou. Isso. Já existe alguma normatização sobre isso? Claro. Sabe? Veja bem, os pais, um pai tem o dever de dar os alimentos ao filho. Pode acontecer, por exemplo, que seja o contrário, mas em regra quem paga os alimentos no eventual divórcio é o pai. Não pagando esse alimento, quais são os riscos? O primeiro e mais importante é a questão da prisão. Não é? É possível a prisão civil do devedor de alimentos, aquele que não paga os alimentos. Essa prisão é feita de que forma? Precisa atrasar 2 meses, 3 meses? Não. A partir do primeiro mês, se a mãe, representando esse filho, ingressar com a ação, ela pode sim pleitear e o devedor de alimentos pode ser preso por causa disso. Uma pergunta interessante é o seguinte, eu vou ficar preso lá e eu quito a dívida? Não, você não quita a dívida. Ela continua existindo. A dívida continua existindo, você não pode ser preso mais por aquela dívida. Mas a próxima que se vencer, pode ser preso também novamente. De novo. Normalmente se estabelece, por exemplo, um prazo de 60 a 90 dias de prisão. Aí, por exemplo, vamos imaginar, você ficou de janeiro até
setembro, que nós estamos em outubro, sem pagar. E aí a mãe ingressou com a ação e você foi preso por causa disso. E aí você ficou preso por 60 dias. Então, você não pagou outubro e novembro. É uma outra ação que a pessoa pode entrar. Esses meses que você não pagou... Janeiro a setembro. Janeiro a setembro, você não pode ser preso novamente por esse período, mas os seus bens podem ser dados em garantia. Então, se você tem um veículo, um imóvel, algum tipo de dinheiro no banco, alguma forma de pagar essa dívida, isso pode ser feito. E a mãe pode pleitear novamente que você seja preso. Por quê? Porque não pagou outubro, novembro, dezembro e o que se vencer pela frente. Então, assim, é um direito dos filhos. Agora, como se é fixado isso, por exemplo? Você vê a necessidade de quem está recebendo. Por exemplo, a pessoa necessita para viver de R$1.000 por mês. Então, não é justo que vá se fixar uma pensão de R$2.000. Agora, tem que ver também a capacidade de quem vai pagar. Porque, de repente, é de R$1.000, mas ele recebe um salário mínimo por mês. Então, ele vai pagar de acordo com o salário mínimo. Ah, eu estou desempregado. Aí a pergunta é, mas o seu filho deixa de se alimentar? Não. Então, é o que a gente diz aí na prática, né? Dá os seus pulos, se vira, porque os alimentos vão ser fixados. Pode ser fixado em 30%, 40% do salário mínimo, mas vai ser fixado. E a pessoa tem que se virar para conseguir esse valor, porque senão ela pode ser presa. E até quando, Irlan, a criança ou o indivíduo, não vou nem falar criança, mas até o indivíduo, ele tem esse direito a essa pensão, né? Pensão alimentícia. É uma excelente pergunta, por quê? Primeiro, a pensão alimentícia ela é devida a partir do momento de confirmação da gravidez. Sabia disso? Existem, por exemplo, Serginho, os alimentos gravídicos, onde a pessoa tem consciência e certeza de quem é o pai. E a partir desse momento, ela ingressa com a ação, a mulher grávida, solicitando os alimentos. Se o juiz se convencer que existe uma grande possibilidade dele ser o pai, ele já fixa os alimentos. Não é necessário aí, por exemplo, um DNA? Não é necessário. Um exame mais aprimorado. Apesar de se a pessoa ter condições de fazer, porque existe possibilidade de você fazer o DNA a partir de 2 meses de gestação. Então, se a pessoa tiver condições de fazer, pode até fazer. E a partir do momento que esses alimentos são fixados, muitos acham, por exemplo, que ao chegar aos 18 anos, automaticamente cancela os alimentos. Não é verdade isso. Os alimentos são fixados por um juiz e eles só podem ser encerrados a partir de uma outra sentença judicial. Então, por exemplo, completou 18 anos, qual é a regra? A regra é, o pai precisa ingressar com ação de exoneração da pensão alimentícia, para que ele pare de pagar. Porém, se esse adulto agora, com 18 anos, está estudando, a jurisprudência e as decisões reiteradas dos tribunais têm entendido que normalmente até o final dessa faculdade ou até os 24 anos são devidos alimentos. Então, mesmo assim, precisa-se entrar com ação para exonerar esse pagamento, para que o pai ou a mãe que presta esses alimentos fiquem livres desse pagamento. Isento desse pagamento. Agora, Irlan, nós temos visto também aí falando sobre o direito das crianças e no caso, por exemplo, de maus tratos. Sim. Aí. Rodou um vídeo aí esses dias aí no WhatsApp, na rede social, bombou essa criança vítima de maus tratos por tios e no final o repórter perguntou para ele um negócio até emocionante. Aí o repórter perguntou, e o que você tem a dizer para os seus tios? Essa criança disse, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E ela discorreu ali sobre João 3,16 até o 20, falando, era o recado que tinha para os tios. Olha só, as costas todas marcadas. Nesse caso de maus tratos, o que se deve fazer para preservar o direito das nossas crianças? Interessante que às vezes o agressor está dentro de casa. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Então, uma criança talvez não tenha instrução, mas o vizinho, um parente, alguém que perceba, o professor, né? Hoje é o dia do professor. Quantos professores percebem que a criança está com um comportamento diferente, veem marcas nas crianças que normalmente não se via? O que deve ser feito? Você pode chamar a polícia e fazer um boletim de ocorrência imediatamente, ou então procurar o conselho tutelar. Por quê? Porque o conselho tutelar, ele vela pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O conselho tutelar tem o poder de retirar
essa criança ou esse adolescente da família. Dessa situação até de risco, se a gente de risco de vida, assim. dependendo Sim. da situação. Às vezes os maus tratos são tão grandes que nós não vimos, por exemplo, a situação da mãe que matou a criança porque ela estava mexendo no celular, depois escondeu a criança dentro do sofá. Foi julgado esses dias. Foi julgado e atrás, condenado. Nós vemos o caso, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, onde o menino, ele chegou a procurar o conselho tutelar. O menino Bernardo, inclusive. Boldrini, não é isso? E aí, o que aconteceu? Ele procurou o conselho tutelar, mas mesmo assim, infelizmente, ele acabou sendo assassinado. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é, qual que é a saída? Procure o conselho tutelar, denuncie. Ah, mas não tem conselho tutelar, que vá numa delegacia de polícia, vá num batalhão da polícia militar, denuncie para que depois você não seja culpado por omissão, por deixar de fazer algo que você poderia fazer. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.